Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, podem sentar-se. E nós teremos no sábado que vem, dia 13 de julho, então uma pequena, mas justa comemoração dos 10 anos da nossa capela, então na capela de Nossa Senhora das Dores, onde estamos agora. Teremos então talvez 2 conferências pela manhã, contando um pouco da história desse apostolado do Instituto Bom Pastor em Brasília e da capela, consequentemente. Depois a missa solene, mais para o final da manhã, e finalmente uma confraternização. Vale a pena, sobretudo, para agradecermos a Deus e a intercessão de Nossa Senhora das Dores por todas as graças que alcançamos nesse apostolado com o patrocínio dela e, claro, pedindo a fidelidade às graças que nos são dadas constantemente. Nós tivemos nessa semana passada o retiro de Santo Inácio para mulheres, tivemos 47 exercitantes, então, de várias partes do país. Fica aqui a exortação de que vale a pena o esforço para tentar fazer o retiro, sobretudo esse retiro de Santo Inácio, que fazemos no meio do ano. E nessa próxima semana, começando amanhã, faremos o retiro de homens de Santo Inácio. Os caros católicos, há alguns domingos fiz um pequeno sermão em que traçava um certo plano de vida para o católico, como deve desejar o seu fim último, como deve desejá-lo ardentemente, em particular pela prática das virtudes teologais, e nela, principalmente, entre elas, principalmente a caridade, e mencionava também a necessidade da prática das virtudes cardeais, das virtudes morais, quer dizer, de todas as outras virtudes, a virtude da prudência, a virtude da justiça, com todas as suas derivadas, a virtude também da fortaleza, com a paciência, a constância, bem todas as suas derivadas, a virtude da temperança. E, em particular, entre essas virtudes a serem praticadas, nós destacamos, ainda que rapidamente, a virtude da castidade, a virtude da pureza. E, com efeito, caros católicos, se nós refletirmos um pouco, pensarmos como se encontrava o mundo pagão antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, claro, encontrava-se afogado no erro, nas falsas religiões, não há dúvida, mas destacava-se também de modo particular e negativo pelos pecados contra a castidade. E é o que vemos também hoje em nossa sociedade moderna, sociedade afastada de Deus, do verdadeiro Deus, afastada da verdadeira religião, da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma sociedade que vai se afogando cada vez mais em pecados contra a castidade. E esses pecados são pecados que não têm fim, porque não satisfazem jamais, sempre se busca
uma satisfação maior e, consequentemente, uma desordem maior. Trata-se de verdadeiro, e vai se formando, claro, uma verdadeira doença espiritual e mesmo psicológica na alma com esse vício. Faz então um bom tempo que queria retomar um sermão que já fizemos outras vezes sobre esse tema tão importante, tão necessário. Diz o Santo Curadás, caros católicos, que nenhum pecado destrói tão rapidamente a alma quanto esse pecado vergonhoso da impureza, que nos tira da mão de Deus e nos joga na lama. São Tomás de Aquino diz algo semelhante. Pela luxúria, pelos atos de luxúria ou atos de impureza, somos afastados ao máximo de Deus. Os santos, meus caros católicos, não estão dizendo aqui que o pecado da impureza é em si mesmo o pecado mais grave que existe. Não. Não é em si mesmo o pecado mais grave que existe. O pecado de ódio a Deus ou um pecado contra a fé, por exemplo, são em si mais graves do que os pecados contra a castidade. Todavia, os santos dizem que a impureza afasta mais de Deus do que outros pecados em razão da dificuldade em emendar-se quando se contrai o mau hábito de cair nesses pecados vergonhosos de impureza, que dominam a alma tão facilmente. Levado pela ferida do pecado original, o ser humano se deixa escravizar, verdadeiramente escravizar, facilmente por esse pecado, e daí vêm consequências gravíssimas. Não custa, então, entendermos um pouco melhor esse vício, esse pecado da impureza e as suas consequências. Ela gera cegueira de espírito para as coisas espirituais, precipitação, o agir sem pensar, sobretudo, mais uma vez, no que diz respeito ao bem da alma, inconsideração, não se considera suficientemente, inconstância, as resoluções facilmente mudam, são deixadas de lado, gera o amor desordenado de si mesmo, o apego à vida presente, o ódio a Deus, que proíbe para o nosso bem esses pecados e leva ao desespero com relação à salvação. O pecado contra a castidade, por isso tudo, leva também a pessoa com o tempo, se ela aí permanece, a perder a fé, a desprezar as verdades reveladas, a se obstinar no pecado, esquecida do juízo e mesmo do inferno. E, meus caros católicos, para fazer uma alma perder a fé, é muitas vezes mais eficaz fazê-la se afundar na impureza do que combater a fé diretamente com supostos argumentos. As músicas sensuais pelas letras e ritmos, vídeos, textos, filmes, séries de TV, roupas indecentes, propagandas, livros. Felizmente, em nosso dia, é muito fácil encontrar tantas dessas coisas que nos levam ao pecado contra a castidade. Todas essas coisas contribuem muitíssimo para a perda da fé, sem atacá-la diretamente. E os que combatem a igreja sabem muito bem disso. Podemos citar ainda como consequência da luxúria o aborto, que é o assassinato do ser humano mais indefeso, e a eutanásia, que é suicídio ou homicídio.
A impureza leva ao aborto porque as pessoas querem satisfazer suas paixões desordenadas, sem responsabilidades. Leva à eutanásia porque se a pessoa já não pode aproveitar sensualmente a vida, melhor que morra. Quantos males gravíssimos, caros católicos, quantas calamidades espirituais são causadas pela busca de um prazer desordenado, instantâneo, tão passageiro. Se de nada vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se ele vier a perder a sua alma, o quanto vale ao homem cometer tão vergonhoso e torpe, baixo pecado, que lhe faz perder o céu e merecer o inferno? Diz Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, que entre os adultos, infelizmente, são poucos os que se salvam por causa desse pecado. Ele dizia isso, caros católicos, no século XVIII, 1700. Podemos imaginar a situação em nossos dias, por tão pouca coisa, tão passageira, tão vergonhosa. Tendo então uma breve ideia das consequências desse pecado, é preciso efetivamente evitá-lo com todas as forças de nossa alma, procurando os meios para adquirir ou avançar na virtude oposta a esse vício. Quer dizer, procuremos os meios para adquirir ou avançar na virtude da castidade. Virtude da castidade, que é virtude derivada da virtude da temperança. E a virtude da castidade nos faz ordenar o apetite venéreo ou carnal de acordo com a razão iluminada pela fé. Razão iluminada ainda mais pela fé, que reconhece que tais atos se reservam aos cônjuges, ao marido e à esposa, no bom uso do matrimônio. Nossa razão reconhece que esses atos se ordenam, de algum modo, à procriação, à geração dos filhos e à subsequente educação deles, o que se faz devidamente dentro de um matrimônio indissolúvel. Para que possa haver castidade, caros católicos, é preciso que haja primeiro, nos diz São Tomás, a vergonha e a honestidade. A vergonha é o sentimento aqui louvável de temer a desonra e a confusão, que são consequências de um pecado tão baixo. E a honestidade aqui é o amor à beleza que provém da prática da virtude. Devemos então procurar ter essa vergonha e essa honestidade. Outra raiz da pureza é a modéstia no nosso exterior, isto é, a modéstia no falar, a pureza no falar, evitando palavrões, palavras de duplo sentido, piadas baixas, palavras baixas, chulas, mas conversações que tenham, ainda que uma mera alusão, à impureza. Além da modéstia no falar, a modéstia, claro, no vestir, nos modos, na nossa postura, nos nossos gestos. Sem a modéstia no nosso exterior, a pureza será impossível para nós e seremos também causa de queda para os outros. É impossível encontrar um homem imoral na linguagem e puro nos seus atos. Colocadas, caros católicos, essas primeiras bases para alcançar a castidade, é preciso também rezar muitíssimo pedindo essa graça. Sem oração, impossível. Rezar sobretudo para Nossa Senhora, Mãe Castíssima, como rezamos na ladainha. Mãe que sabe ensinar a seus filhos a castidade. A devoção das 3 Ave-Marias, quando se acorda e antes de dormir, pedindo a graça da pureza, é muito eficaz.
para se adquirir essa virtude ou para perseverarmos nela? Claro, sem falar no terço. E rezado nessa intenção, por quem tem dificuldade, também a devoção a São José é muito eficaz no combate pela castidade, sobretudo para os homens. São José ensina a todos nós, aos homens em particular, a verdadeira virilidade que consiste em ter o domínio sobre si mesmo, domínio sobre as suas paixões. O homem que se deixa levar pelas paixões desordenadas e pela pureza em particular, é considerado em nossa sociedade decadente, infelizmente, como forte. Ora, esse homem é, ao contrário, fraco. Tecnicamente, em filosofia se diz efeminado, pois efeminado é aquele que se deixa levar pelas suas paixões, pelas más inclinações, que não tem força de alma para combatê-las e vencê-las. O homem que se deixa levar pelas paixões é, na verdade, um fraco, pois não tem força para enfrentar, com a graça de Deus, totalmente apoiada em Deus, não tem força para enfrentar as dificuldades que existem na prática da virtude. Portanto, a devoção a São José nos ensina a verdadeira virilidade que traz consigo a castidade. Uma devoção particular boa a São José, nesse sentido, é o cordão de São José. Como diz o Salmo, agi com virilidade, fortalecei o vosso coração, vós que esperais no Senhor. Outro meio para manter a castidade é invocar o nome de Jesus, Maria e José, na hora das tentações, rezar, suplicar veementemente, confiantemente a Deus nos momentos de tentação. E o nome de Jesus, Maria e José são de uma eficácia particular para se guardar a pureza. Para sermos castos, caros católicos, é preciso ainda mortificarmos. Em particular, mortificar os nossos sentidos. Em primeiro lugar, os olhos. Muitas vezes, quando se comete um pecado contra a castidade, se vê somente o último anel da cadeia, o ato grave do pecado, e não se vê todos os pequenos atos contra a castidade que foram levando, favorecendo, construindo o pecado grave. E entre esses pequenos atos está, em particular, os olhares. Jó, caros católicos, fez um pacto com seus olhos para não olhar para uma virgem e assim se manteve casto, para não parar o olhar em uma mulher, em uma pessoa do sexo oposto. Disse de São Luís Gonzaga que após passar um tempo na corte na Espanha, ele não conseguia distinguir visualmente a rainha da Espanha das outras mulheres, pois praticamente jamais havia levantado seus olhos para vê-las. Evitar a vã curiosidade, não parar os olhos em algo que possa suscitar maus pensamentos ou imaginações, reconhecendo a fraqueza da nossa natureza após o pecado original e, eventualmente, após os pecados pessoais. Mortificar a curiosidade mesmo no que é lícito, para mais facilmente vencer o que é ilícito. É preciso mortificar nossa imaginação, controlando-a, ordenando-a, não a deixando passear por esses pensamentos, assim como a nossa memória. Infelizmente, vamos muitas vezes em nossa sociedade nos tornando meio insensíveis, anestesiados a certas coisas menores contra a castidade, como se não tivessem problema, como se não causassem algum mal. E daí vamos dispondo a nossa alma para coisas mais graves. É preciso ainda, claro, evitar as ocasiões voluntárias de pecado, isto é, os ambientes, as pessoas, as coisas
as circunstâncias, conversas que podem levar a pecados contra a pureza. Muito cuidado é necessário, em particular, no namoro ou no noivado. Namorados e noivos devem estar sempre em um local diante de outras pessoas, de boa consciência, cuja presença lhes impeça de cometer pecados contra a castidade. Devem evitar andar de carro sozinhos, por exemplo. Namoro e noivado que não devem ir se prolongando mais do que 2 anos, mais ou menos, para que não se criem familiaridades indevidas. Bastaria um beijo apaixonado para ver um pecado grave. Como ensina a Igreja, os pecados contra a pureza prejudicam também, no namoro e no noivado, o correto juízo que se deve fazer sobre o outro, de suas qualidades e defeitos, a fim de se saber se é possível ou não viver a vida inteira com aquela pessoa com benefício da sua alma. Mas esses pecados, claro, levam a um juízo falseado pelas paixões. Sobre isso já tratamos mais longamente em outros sermões. Outra ocasião de pecado muito séria hoje é, evidentemente, caros católicos, a internet, o celular, no computador, no tablet, enfim. Preciso ter bastante cautela no seu uso, procurar sempre usar com objetivo preciso, definido, procurando fazer uma oração antes e depois, navegar à toa na internet, dificilmente nos deixa isentos de pecado nessa matéria da pureza. Redes sociais também, um perigo imenso contra a castidade. Sobretudo se uma pessoa já caiu algumas vezes por meio da internet, procure realmente rezar antes de usá-la, ter um propósito, eventualmente ter uma imagem de Nosso Senhor, de Nossa Senhora perto, que realmente impeça esses pecados, para lembrar a presença de Deus e utilizar essas coisas também em local acessível a outras pessoas e não isolado, num canto, num quarto fechado. E o mesmo vale, claro, para filmes, TV, séries, coisas do gênero, vídeos na internet. E é preciso também lembrar-se sempre de que o mais oculto dos pecados é conhecido por Deus. É preciso fugir com toda a força das ocasiões de pecado. Como diz São Felipe Neri, na guerra contra esse vício de impureza, os vitoriosos são os covardes, quer dizer, aqueles que fogem das ocasiões de pecado. Além da oração, da mortificação, e mortificação dos sentidos em particular, da fuga das ocasiões, é preciso evitar a ociosidade, o ócio, ficar à toa, ou simplesmente entregue às diversões imoderadamente, ainda que lícitas. A ociosidade é a mãe de inúmeros pecados, a começar pela impureza. O rei Davi pecou cometendo adultério e homicídio, porque em um momento de ociosidade olhou para a mulher do próximo. Evitar a ociosidade, organizando e ocupando bem o tempo. E como dissemos, não só a mortificação dos sentidos, mas a mortificação em geral, fazendo penitências bem ordenadas, sem excesso, mas fazendo-as. Devemos começar observando a penitência da sexta-feira imposta pela Igreja e procurando fazê-la do modo tradicional, quer dizer, nos abstendo de carne às sextas-feiras. As mortificações facilitam o domínio da razão, da vontade sobre as paixões. E é preciso mortificar a si mesmo, e claro, em coisas lícitas, para aprender a vencer a si mesmo na hora da tentação. Em particular, é necessário uma sobriedade imensa na bebida alcoólica.
ainda aproximar-se dos sacramentos com frequência, se confessar com frequência, não só depois de uma queda, mas também para evitá-la com os pecados, confessando os pecados veniais. Comungar com frequência, estando claro em estado de graça, para evitar quedas futuras, prevenindo efetivamente o pecado. Pensar no juízo, no dia do juízo, pensar no inferno, na condenação eterna, que se merece por tão pouca coisa, por algo tão passageiro, instantâneo. Perde-se o céu, se merece o inferno, se crucifica nosso Senhor novamente, por pecado tão baixo, tão vil. Usar dessa faculdade fora do matrimônio, no seu legítimo uso, nos assemelha aos animais brutos e irracionais. Como diz São Tomás, o impuro não vive segundo a razão. Preciso pensar no inferno, na nossa morte, da qual não sabemos nem o dia nem a hora. Não devemos adiar nossa conversão. Pode ser que não tenhamos a graça dessa conversão posterior, é preciso aproveitá-la agora. Colocar a mão na consciência, emendar-se decididamente, apoiando-se em Deus, sem desanimar também diante das falhas, sem desespero, mas procurando se emendar o quanto antes com todo o vigor, procurando ser fiel às graças divinas. Rezar na hora da tentação, como já dissemos. Tentar pensar em outra coisa, rezar, tentar pensar em outra coisa, qualquer coisa, desde que seja lícita, ainda que sem importância, porque o importante aqui é ocupar a imaginação, o pensamento com outra coisa, cortar a tentação imediatamente quando a percebemos, e enquanto durar a tentação, continuar o combate sem desanimar se ela se intensifica, se ela se prolonga, continuar combatendo. Se por infelicidade cairmos, procurar nos levantar o quanto antes, buscando a confissão com verdadeiro arrependimento e propósito de emenda. Existe muitas vezes uma tendência em desmoronar depois de uma primeira queda, cometendo outros pecados de impureza, o que, claro, vai ofender ainda mais a Deus com cada ato, mas agrava também as penas, solidifica o mau hábito, a má inclinação na alma, dificultando tremendamente a conversão. Quem tem o vício da impureza é procurar ter grande confiança em Deus. É pela força dele que se consegue a castidade, viver na castidade. Apoiar-se em nosso Senhor Jesus Cristo, em Nossa Senhora, na ajuda do anjo da guarda, dos santos, aplicar os meios que mencionamos com muita determinação, baseado na força de Deus, na graça dele. Não basta um eu quiser, um eu gostaria, também não adianta dizer eu não consigo. Com a graça de Deus, cada um consegue. Mas a decisão de vencer o pecado impuro contra a castidade tem que ser um eu quero firme, disposto a empregar os meios necessários para atingir o fim. Ao ser humano pode parecer impossível livrar-se de tal pecado, uma vez que se contraiu o vício, mas com Deus é perfeitamente possível. Quem realmente quer se livrar desse vício e se apoia em Deus, consegue ter uma vida pura. E quem tem estado isento desse pecado, deve continuar vigiando e rezando, desconfiando de si, pois se acharmos em um momento que não estamos mais em perigo de cair nesses pecados de impureza, aí cairemos. Logo, combater pela pureza, para adquirir a pureza, a castidade, devemos fazê-lo com determinação, rezando muito. Bem determinados, vigiando, rezando, empregando os meios que citamos. Que grande liberdade nos dá a castidade, que grande alegria viver, segundo a razão e a fé, ter a nossa alma em paz, voltada para as coisas do céu e não mergulhada em coisas baixas desse mundo. E dirijo-me agora em particular aos pais e aos que ajudam na educação das crianças e jovens. Mas às vezes esses pecados começam aí, no final da infância e no início da juventude. Aí já se começam a contrair esses vícios, muitas vezes por uma certa curiosidade ou por conversas, no início mais ou menos inocentes,
sem maiores consequências, mas que vão se agravando bastante, pois as paixões vão surgindo. Os pais devem vigiar e favorecer a pureza dos filhos desde a mais tenra idade, para que adquiram a vergonha e a honestidade de que falamos, para que sejam modestos em suas palavras, nos seus modos, nas vestes. Cabe aos pais evitar que os filhos adquiram maus hábitos nesse campo, ainda que os filhos não entendam a malícia do que estão fazendo, porque depois será muito difícil se livrar do vício quando entenderem que é um problema. Preciso manter essa vigilância verdadeiramente paternal, bondosa. O Papa Pio XII dizia o seguinte: por desgraça, às vezes acontece que pais cristãos, com tantos cuidados na educação de um filho ou de uma filha, que são mantidos sempre longe dos perigosos prazeres e das más companhias, de repente esses pais veem os filhos com a idade já um pouco maior, final da adolescência, da juventude, vítimas de miseráveis e escandalosas quedas. O bom grão que semearam foi arruinado pela cisânia. Quem foi o inimigo do homem que fez tanto mal? Ainda o Papa. O que ocorreu foi que no próprio lar, nesse pequeno paraíso, se introduziu furtivamente o tentador, o inimigo astuto, e encontrou ali o fruto corruptor para oferecer a mãos inocentes. Um livro deixado por acaso na mesa do pai foi o que destruiu no filho a fé de seu batismo. Um romance abandonado no sofá ou no quarto pela mãe foi o que ofuscou na filha a pureza de sua primeira comunhão. Até aqui o Papa, que claro nos fala nos anos 40, 50. Meus caros católicos, a cisânia pode entrar por essas coisas deixadas, em particular hoje, pela televisão, por um trecho do jornal televisivo a que a criança assistiu por acaso, a um trecho que leu de uma reportagem, de uma notícia. A cisânia pode entrar pelas propagandas, ou mesmo pelos vídeos sugeridos quando a criança ou jovem assiste sozinha a vídeos inocentes na internet. Surgem outros. Ao se estar fazendo algo lícito, bom, com a permissão dos pais, então é preciso estar atento a isso. Ao se deixar a criança ou jovem navegando na internet sozinha, até que se forme a virtude suficiente para isso. É um crime colocar a criança ou jovem em situação tão difícil para a sua virtude, para a sua alma, sem que ela tenha sido formada antes na virtude suficiente. Esse é o objetivo. E formando na virtude, e conforme tem a virtude, deixando a liberdade para ser uma boa liberdade, pouco a pouco. Preciso ter um extremo, um sumo cuidado nesse uso da internet, de smartphones, tablets, computadores, que se pode acessar, infelizmente, qualquer coisa. Ter meios de monitorar, deixando claro para a criança e para o jovem que isso também está sendo feito. Muitas vezes é procurando algo inocente que surge as piores coisas na internet, por curiosidade no início e malícia depois. A alma cai, entra nesse vício. Quantas vocações se perdem, vocações sacerdotais e religiosas, em crianças e jovens que queriam, desejavam esse estado de vida, mas que depois vão caindo de pecado em pecado, na impureza, e desistem, claro, desse caminho que exige a castidade. Quantas famílias são também destruídas quando os cônjuges entram com esse vício sem procurar combatê-lo seriamente. De que vale a pena, caros católicos, ganhar o mundo inteiro se viermos a perder a nossa alma. De que vale uma satisfação instantânea, passageira, tão baixa, que nos faz perder o céu, merecer o inferno, que crucifica novamente o nosso Senhor. Confiando totalmente em Deus, na graça dele, desconfiando de nós mesmos, com uma determinação muito determinada, sejamos castos e puros, numa vida bela, da bela virtude,
a castidade, sem nos deixar anestesiar pela imoralidade, pela impureza onipresente em nossa sociedade, mas procurando ter a delicadeza de consciência, sem escrúpulos, nesse tema. Peçamos essa graça a Deus com toda a sinceridade e veemência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.